isso é sempre um sinal, é o corpo avisando pra gente. Comecei a construir saúde, eu comecei a pensar no modelo do longo prazo. Opa, tudo bom? Aqui é o Neto Duve e nesse vídeo eu vou falar pra você dos 17 hábitos que eu instalei na minha vida no ano de 2019. Eu vou falar sobre cada um desses 17 hábitos e eu quero deixar claro uma coisa. Esses hábitos foram instalados ao longo do ano de 2019, então eles não aconteceram da noite pro dia. Eu fui progredindo e cada vez melhorando esses hábitos. Também teve alguns hábitos que eu não consegui deixar fixo na minha rotina, ou seja, alguns eu tentei e não deu certo. Mas nesse vídeo eu vou falar o que eu consegui e o que está funcionando ainda para mim hoje. Eu estou aqui com a minha cola. Vamos lá, o primeiro hábito que eu instalei na minha rotina foi o hábito da corrida. Eu passei a correr 2 a 3 vezes na semana. Hoje eu estou me preparando para uma prova de 21 quilômetros. Então esse vídeo está sendo gravado no dia 19 de fevereiro de 2020, em maio, junho eu comecei as minhas corridas, então naquela época eu tinha bastante dificuldade de correr uma quadra, enfim, eu não conseguia dar um pique sem ficar cansado e era muito ruim isso, sabendo que eu andava de skate, já fazia alguns outros exercícios e eu não tinha essa capacidade cardiorrespiratória muito boa e foi a partir dali que eu comecei a correr, então isso já fazem uns 7 meses mais ou menos e hoje eu estou me preparando para uma prova de 21 quilômetros. Então eu tive uma vitória já com a corrida que foi em dezembro de 2019 que eu fiz a minha primeira prova. Eu corri 10 km, corri num tempo bom até para quem está começando, fiz 52 minutos e agora eu estou indo para a minha primeira meia maratona. Então além de eu andar de skate eu também tenho esse hobby aí de correr. Vamos lá para o próximo. O segundo exercício que eu instalei na minha rotina foi fazer exercícios em casa, 1 ou 2 vezes por semana. Por que tão pouco, né? Porque eu corro 2 a 3 vezes na semana, eu ando de skate e nos dias que eu não faço nenhum nem outro eu busco fazer exercícios de fortalecimento dentro de casa. Então alguns agachamentos, algumas corridas paradas, flexões e tudo que eu consigo, pranchas, né, abdominais, tudo em casa para poder complementar aí um trabalho de força também na minha rotina. Vamos lá para o próximo hábito. Comer 3 frutas por dia. Eu poderia ter começado com 1, 2, 3, enfim, eu comecei a buscar melhorar a quantidade de frutas que eu comia no dia. Existem estudos já mostrando que a gente deveria comer umas 500 gramas de frutas e verduras ao longo do dia. Eu não tinha nem consciência disso, eu não sabia da importância de comer essas frutas. E fazia sentido que minha imunidade, minha saúde nunca foram tão boas. A minha saúde começou a melhorar bastante, a parte intestinal, a imunidade. Então tudo isso foi impacto de algumas microações. Então uma delas foi consumir 3 frutas e em 2020 eu quero consumir 4, 5 ou 6 frutas por dia, que é bom demais. Vamos lá para o próximo hábito então. Aumentei o consumo de vegetais e salada. É uma das coisas que era um ponto fraco para mim. Eu sempre fui um cara que comeu muita besteira, porcaria, mas também não tinha muita consciência. Então, a partir do momento que eu comecei a olhar um pouco mais para nutrição, para alimentação, eu sou formado em educação física, mas a partir do momento que eu olhei mais para isso e aprendi mais sobre isso, eu vi o impacto e a importância disso. Além de eu praticar muitos exercícios, isso é primordial para a minha recuperação. Passei a consumir muito mais salada no almoço, na janta, em qualquer horário que eu podia estar consumindo, agora eu faço isso, já virou um hábito, está enraizado, sempre comer uma saladinha. Se você for almoçar, consuma a salada antes do almoço. Isso vai ajudar a aglutinar a gordura e também vai dar mais estabilidade glicêmica, ou seja, tu vai ficar mais saciado por mais tempo ao longo do teu dia. Isso é muito importante para quem está nesse processo de emagrecimento. Vamos lá para o próximo agora. Desativei todas as notificações do meu celular. Isso aí foi uma dieta de informação que eu fiz. O tempo inteiro esse bichinho ficava apitando e isso desconcentra a gente bastante ao longo dos nossos dias. E eu fui lá e cortei todas as notificações, banners, avisos, apitos que tinham no meu telefone. Algumas coisas ficaram, algumas mensagens, ligações que são mais importantes, isso fica, mas como a gente hoje em dia não recebe tantas ligações, é mais um WhatsApp, eu acabo que todos os grupos estão desativados as notificações, então já não apita, Instagram nem pensar, Facebook nem pensar faz tempo, e sempre que está aparecendo um novo aplicativo apitando eu já vou lá e desativo. Isso fez muito bem para a minha produtividade e eu melhorar o meu foco e concentração nas minhas atividades. Vamos para o próximo. Consumir castanhas e sementes. Isso é um lance que tem relação com as gorduras boas que a gente deve consumir. Então, na castanha tem as gorduras como ômega 3, nas sementes chias e linhaça tem muito isso. São os alimentos muito poderosos que deveriam fazer parte de alimentação de qualquer pessoa. Então foi uma das coisas que eu aprendi com o meu amigo nutricionista Ney Felipe. Ele é um cara muito inteligente e é uma das sacadas muito simples que a gente às vezes nem sabe
e hoje eu faço consumo disso e com certeza isso tem um impacto na parte sistema nervoso central, cabelo, pele e unha, tudo tá ficando bonitinho. E é isso aí, vamos pro próximo. O sétimo hábito que eu mudei foi diminuir próximo ao zero processados, como mortadela, presunto, peito de peru e calabresa. Já se sabe que esses alimentos eles são altamente inflamatórios e o seu consumo está relacionado com o desenvolvimento de cânceres e esses alimentos também têm muito sódio. Existe até, o Ney comentou uma vez comigo que esses alimentos eles têm tanto sódio que eles camuflam o gosto original que teria gosto, se não tivesse tanto sal, teria um gosto de papelão. Então é um alimento que não faz sentido eu consumir, eu não vejo porquê, não sinto falta. E se por um acaso eu pedir uma pizza um dia com colegas e vir uma calabresa, eu também não me noio, não fico aloprando com isso, mas isso não faz parte da minha rotina, eu busco comer comida de verdade. Vamos pro próximo. 2 litros de água por dia, antes eu não bebia água, isso é um baita de um desafio, foi um baita de um desafio, eu baixei aplicativo para me lembrar de tomar água, fiz várias coisas e não tinha o hábito. Aí um dia eu ganhei uma garrafa da minha sogra e a minha vida mudou, porque eu comecei a levar a garrafa, mesmo que eu não bebia, eu estava levando a garrafa e comecei a me tomar mais consciência e botar algumas metas, tipo, vou tomar uma garrafa de manhã, uma de tarde, uma de noite. E hoje os 2 litros já são muito fáceis, até comprei uma garrafa, tá ali ó, comprei uma garrafa um pouco maior, já tem uns 800 ml, então é duas e meia daquela ali já matou a minha necessidade do dia. O nono hábito que eu instalei foi a higiene do sono. O que é a higiene do sono? Chegando próximo a um determinado horário, que é o que você precisa ir deitar, eu diminuo as luzes, desativo o celular, eu já não tenho mais televisão no meu quarto, vou tentando já desligar as informações na minha cabeça, não me preocupar que agora é um horário de dormir, que eu tenho que me concentrar nisso, porque isso faz muita diferença no meu dia, na minha imunidade. Então essa situação de higiene, rotina, né, é um ritual para você ingressar a dormir, ele é muito importante porque ele vai dizer muito como será a sua noite de sono. A qualidade do seu sono está muito relacionada ao que tu faz antes de dormir. Então vamos para o próximo hábito para comentar também, que é o 10º hábito, Mindfulness antes de dormir. O que é Mindfulness? Mindfulness é uma prática meditativa, então ele serve para tu te concentrar no momento presente. Para muita gente isso ainda é estranho. Para mim, por muito tempo, meditação foi uma coisa do cara que morava no morro e não fazia nada da vida, mas conforme eu fui entendendo essa modalidade, vários cientistas pesquisaram a respeito da meditação, eu fui tomando mais consciência e vendo os benefícios. As pessoas que meditam têm um cérebro mais preservado, então se fizeram até comparações de pessoas que meditavam há vários anos com outras pessoas, e essas pessoas que meditavam tinham o seu cérebro, a massa cinzenta do seu cérebro, com a idade de uma pessoa de 25 anos e a pessoa tinha 40. Então isso aí foi uma das coisas que eu achei muito legal. Além de que a meditação trabalha áreas do teu cérebro, áreas específicas relacionadas à calma, à razão, à emoção, à felicidade, e diminui um pouco a atividade da amígdala, que é uma região do teu cérebro que responde pelas coisas, é mais agressiva, é mais reativa. Então isso consequentemente traz mais tranquilidade. Antes de dormir, principalmente, você vai diminuir o fluxo de pensamentos. Não existe, quando você medita, você não para de pensar. Isso é uma falácia que tem por aí, que as pessoas acreditam. Você não para de pensar, você só não dá corda para os pensamentos, você não deixa. Se passar um carro, pensa que se passou um carro na rua, ele é como se fosse um pensamento. Você decide se você quer acompanhar esse carro até você não conseguir mais vê-lo, mais enxergá-lo, ou se você deixa ele passar e foi embora. Você viu o carro, e a meditação é isso, você receber um pensamento e observá-lo e não se prender a ele. E isso é muito bom no momento de pré-sono, porque vai melhorar muito a qualidade do teu sono. Vamos para o próximo hábito. Dormir de 7 a 8 horas por noite. Eu não tinha muita consciência disso ano passado. Eu acreditava que até as pessoas que acordavam muito cedo, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, eram pessoas bem-sucedidas, como se isso ditasse alguma coisa. Mas na verdade os estudos que mostram a relação da quantidade de sono, quantidade de horas e qualidade, dizem muito sobre a sua saúde, seu futuro. Então eu percebi que não adiantava eu dormir pouco para querer acordar cedo para ser mais produtivo ou coisa do tipo. Isso não acabou caindo por terra, não fez mais sentido para mim. E eu sei que a base da nossa saúde é dormir bem, porque o sono ele não é um luxo, ele é uma necessidade biológica do ser humano. Então você precisa dormir para que todo o teu corpo tenha os processos regenerados, a sua imunidade permaneça
bem, até porque aprendizagem é muito relacionada ao sono. Se você dorme mal, os níveis de aprendizagem abaixam, os níveis de células natural killers, que são as que vão matar aquelas infecções, as bactérias, são diminuídas, são prejudicadas. Existe também estudos mostrando que os oncogenes, as doenças, são mais ativadas quando tu dorme menos. Então tem vários estudos mostrando o malefício de dormir poucas horas. Vamos para o próximo hábito. A bateria já está acabando, está pitando ali. Dar 10.000 passos por dia. Essa foi uma das ações do Pilar Movimento, que eu busquei me movimentar mais ao longo do dia. Eu até comprei essa pulseira aqui, a Mi Band. Isso controla os passos que eu dou ao longo do dia, e já tem também pesquisas mostrando que os que dão mais passos têm menos riscos de doenças cardiovasculares, enfim. Não é tanto para pirar nisso, mas é para a gente ter noção que a gente precisa realmente se movimentar mais. Nosso corpo foi feito para isso. Vamos para o próximo hábito. 13º hábito, primeira ação do dia, beber água. Como eu falei, eu tinha dificuldade de beber água, e quando eu coloquei isso como a primeira ação do dia, mudou bastante para mim. E foi um hábito que eu instalei. Hoje eu acordo, bebo água, e eu não tenho muito o que falar sobre isso. É acordar, beber água e ponto final. Café sem açúcar. Sim, eu tomava café com leite, açúcar, umas 2 colheres, e eu acabei diminuindo isso. Não via sentido estar tomando essa quantidade de açúcar em excesso, porque eu tomava 2, 3 cafés, e o café ali, né, junto com o açúcar, e de manhã, por exemplo, eu tomava só o café com leite e açúcar. Isso dá um pico glicêmico, né, então isso não vai te dar uma sensação de prazer no momento, mas isso não vai sustentar a tua fome, logo você vai sentir fome de novo. Então é um pico glicêmico, e depois todo pico de glicemia ele é seguido de uma hipoglicemia, então não é bom até para quem pratica exercício só tomar um café com um monte de açúcar. E eu acabei só de cortando o açúcar, deixando só um cafezinho, passei a comer mais coisas também no período da manhã, que era um hábito que eu não tinha, mas isso não entra na lista porque isso já faz um pouco mais tempo. O café sem açúcar foi o hábito que eu implementei em 2019. Vamos para o próximo hábito. 2 xícaras de café por dia. Como eu falei, eu tomava umas 2, 3, 4 xícaras de café com leite, açúcar, então eu diminuí, além do açúcar, eu diminuí também a quantidade de cafés que eu tomo. Eu tenho tentado diminuir até a questão do horário que eu tomo, porque a cafeína, se eu não me engano, ela fica 6 horas no sangue, né? Então, se você tomar café muito próximo ao horário de dormir, isso vai interferir diretamente no teu sono, e isso pode não ser tão bom para você. Vamos para o próximo hábito. Reclamar menos e agradecer mais. Essa é uma das coisas que todo mundo deveria tentar trabalhar, e quando eu faço parte de Mindfulness, a meditação, eu trabalho bastante nisso. Que a gente tem 2 perspectivas para olhar sobre tudo na vida. Ou a gente olha do ponto positivo ou do ponto negativo. A gente passa por algumas fases, alguns aprendizados, e a gente tem a opção de escolher se você quer olhar para aquilo como algo que faz parte da tua história e te moldou desse jeito, ou como alguma coisa que tu tem arrependimento. Eu, por exemplo, uma vez caí de moto e, sério, eu não estava presente no momento que eu caí de moto, e eu poderia olhar hoje para aquela situação e pensar, pô, mas como eu fui idiota, não sei o que, né? Mas hoje eu olho para aquilo e falei, cara, aquilo é um alerta, que bom que aconteceu, mas agora eu estou presente para que isso não se repita. Então também teve um lado bom, apesar do lado ruim. Então é agradecer mais pelas coisas e pelos avisos e as coisas que acontecem, que constroem nosso caráter e nossa personalidade, do que reclamar sobre tudo que acontece. A gente tem sempre essas 2 opções, é que nem jogar uma moeda no cara e coroa. Você escolhe cara ou você escolhe coroa. Vamos para o próximo hábito, o último hábito aqui da minha lista. Reduzir quase a zero as medicações para gripes, e 2020 será 0. O que eu quero dizer com isso? Quando eu assumi a minha fisiologia, quando eu falei para mim que eu não ia terceirizar mais a minha saúde, que eu ia cuidar dela, do meu corpo, eu comecei a pensar em não remediar mais os sintomas de doenças que estão aparecendo para mim. Se eu estou tendo gripes constantemente, significa que meu corpo está com imunidade baixa, significa que eu não estou bem, que meu corpo não está dando conta. Isso é sempre um sinal, é o corpo avisando pra gente. Então eu passei a, em vez de remediar, né, adiar os sintomas para frente, jogar para frente, comecei a construir saúde. Ou seja, eu comecei a pensar no modelo do longo prazo, tipo, construir uma base muito forte na minha saúde, com hábitos e ações que vão me deixar mais saudável e ter uma vida com mais longevidade. E esse aí é o vídeo que eu falei dos meus 17 hábitos, eu espero que tenha gostado, e alguma coisa eu espero que você possa absorver e implementar na sua vida também. Eu quero lembrar que teve vários hábitos que eu testei e não necessariamente deram certo, mas isso é papo para o próximo vídeo. Obrigado, tamo junto, Neto Duve aqui, até a próxima.